Irmãos, abre a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 21, 18. E de manhã, voltando para a cidade, Jesus teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Ó Pai, nós te agradecemos por essa palavra e sabemos que há propósito em tudo o que o Senhor prepara para nós. Nós pedimos, meu Pai, que a ministração dessa noite possa cumprir o teu propósito no nosso coração, trazer convencimento e mudança de vida, Senhor, para que o teu nome seja glorificado neste lugar. Cerca este lugar para que nós possamos estar atentos à tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema dessa noite é a figueira estéril, folhas e frutos. Duas coisas que deveriam ser complementadas, né? Algo que para a gente é muito importante, uma reflexão que fala muito ao nosso coração. Em primeiro lugar, porque nós vemos que a palavra diz que Jesus estava com fome. Ele estava com fome, olhou, viu uma figueira e tinha muitas folhas. E quando ele foi procurar, não havia frutos. E aí ele, na verdade, amaldiçoa aquela figueira para que aquela figueira nunca mais dê frutos e ela murcha. Irmãos, é uma história de Jesus, das muitas histórias de Jesus, que nos desafiam o entendimento. De verdade. Você olha e fala assim: mas o que houve, afinal de contas, que aquela figueira, ela não estava com frutos? O que estava acontecendo? Na verdade, a cena toda contada, ela tem uma verdade que passa pelo conhecimento desse tipo de figueira. Quando a gente começa a estudar e vai verificando a palavra, você descobre que esse tipo de figueira, quando chegava a dar folha, é porque tinha fruto. A folha, na verdade, era uma proteção do fruto. Você só encontrava uma figueira com fruto se ela tivesse antes folha. Então era uma condição, quer dizer, a sequência era exatamente essa. À medida que o fruto crescia, as folhas se expandiam. Quando Jesus vai buscar fruto naquela figueira, que estava com muitas folhas, não encontra fruto. Encontrou só as folhas. E a amaldiçoa, dizendo: você não vai dar mais fruto. E as folhas se secam. Aí você fala assim: que coisa curiosa isso, se não fosse a intenção de Deus ensinar para a gente hoje algo. Nós fomos criados para dar frutos, irmãos. Ninguém aqui foi criado para ser um vasinho de enfeite. O vaso de unção, ele tem uma serventia com relação à multiplicação daquilo que ele contém. Você é um vaso de unção de Deus, você não é um vaso de enfeite. Nós fomos chamados para dar frutos. Em João 15, versículo 16 e 17, a palavra diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça,
a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. É o fruto do amor. Jesus está falando assim, olha, que na verdade não somos nós que estamos escolhendo as coisas. É Deus que está nos escolhendo e nos constituindo para a gente fazer algo. Onde quer que você esteja, Deus está te colocando com um propósito naquele lugar. Você tem que dar frutos naquele lugar. Por que é que Jesus está com esta história da figueira? Porque a figueira fez exatamente o que estava fazendo o povo de Israel. Quando você apenas e tão somente dá folhas, é quando você apenas cumpre os rituais. São rituais da igreja que servem para representar aquilo que nós estamos vivendo. Por exemplo, pastor, fui batizado, passei pelas águas. A pessoa pode ter passado pelas águas, mas não se converteu. Não foi algo que sentiu dentro no seu coração. Não houve mudança de vida. Passou apenas pelas águas, mas não dá frutos. Não produz frutos. Pastor, eu estou agora indo numa igreja que é maravilhosa, pastor. A gente vai para lá, a gente canta, a gente vibra, a gente bate palma. Pastor, tem teatrinho, mas não dá frutos. A vida não mudou, só tem folhagem. O que a história está contando é exatamente isso. Deus não te colocou aqui para você ser uma figueira estéril. O que é figueira estéril? É quando você apenas aparenta, mas dentro de você não se encontra fruto. Por isso que a palavra está colocando Jesus com tamanha autoridade. Deus tem fome de frutos que você produza através da sua graça, amém? Deus tem fome, Deus nos procura e está procurando resultado. Por que é que Deus me salvou? Eu não faço boas coisas para que Deus me salve, mas porque Deus me salvou, eu produzo bons frutos de reconhecimento e de gratidão, amém? O gesto de Deus foi um gesto completo. Jesus morreu na cruz para me salvar, e eu creio que eu estou salvo, tomei posse da salvação que o Senhor me deu. Mas eu preciso dar frutos, porque o fruto é o reconhecimento, a resposta àquilo que Deus está me mandando. Deus trouxe para você, pela graça dele, salvação. Um dia você vai entrar comigo na Jerusalém Celeste. Um dia nós vamos ver uma cidade que é encantadora, uma coisa que Deus preparou para cada um de nós. Não sei como ela é, eu sei que é maravilhosa. Um dia nós vamos estar lá. Irmãos, isso já é uma garantia gratuita de Deus. Mas no meu coração, quando eu penso nisto, eu sinto, puxa, como é bom servir a um Deus de amor. E aí eu vou fazer algo para que eu possa produzir frutos. O que a palavra está dizendo em João aqui é exatamente isso, que Deus nos escolheu. Ele nos escolheu como Jesus escolheu aquela figueira. Jesus foi até a figueira buscando frutos, chegou lá e não encontrou nada. Misericórdia se o Senhor também procurar a minha vida e não encontrar nada. Porque verdadeiramente eu não posso me vestir apenas de folhagem. É isso que a palavra está me dizendo. Eu preciso deixar Deus agir em mim. A primeira lição do texto: fomos criados para dar frutos, frutos de amor. Você tem hoje que questionar: quais são os meus frutos? Eu tenho folhagem. A folhagem serve para quê? Para proteger o fruto que você está produzindo. Quais são os frutos? O Senhor, Ele olha para mim e quer ver frutos. Frutos são resultados. Segundo, primeiro passo para que eu possa dar fruto. Qual o primeiro passo para que eu possa dar fruto? Eu preciso estar plantado junto a ribeiros. Eu preciso estar junto da água fresca, cristalina. O Salmo 1, versículo 3 diz assim:
pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. O justo, ele estará plantado junto a ribeiros. O que significa isso? É que eu não vou ficar plantado em lugares distantes, eu vou ficar plantado perto de onde a água de Deus passa. Eu tenho que estar pertinho de um lugar, irmãos, onde eu possa beber para aplacar a minha sede, onde, vindo o tempo ruim, eu encontre refrigério nessas águas. Irmãos, quando a gente se distancia da igreja, quando a gente se distancia do povo de Deus, a gente começa a padecer de uma abstinência do eterno, abstinência da graça, as coisas começam a ficar distantes, as verdades de fé começam a perder o sentido. Por isso que a gente precisa ouvir para que a nossa fé cresça, a gente precisa conviver para que a nossa fé seja exercitada em obras, porque a palavra também diz que a fé sem obras é morta. A fé, ela é exercitada no convívio, na comunhão. A fé não é apenas alguma coisa que eu falo que tenho, a fé é algo que eu profetizo sobre a vida das pessoas. Domingo passado nós tivemos um profeta neste lugar. Muitas profecias foram manifestas aqui neste lugar. Eu tenho que receber essas palavras e eu tenho que todos os dias receber de Deus aquilo que Ele deseja para mim por fé. Como eu vou crescer se eu não estiver em comunhão na casa do Senhor? Por isso eu preciso ser frequente na casa do Senhor. Por isso eu preciso estar junto a ribeiros. Aqui desce do trono as águas de Deus. Por isso que a palavra diz que o justo será como uma árvore plantada junto a ribeiro. Essa árvore, quando vem um tempo difícil, quando o tempo fica seco, ela não perde as suas folhas. Sabe por quê? Porque se não vier a água do céu, vem a água do chão, dos ribeiros. Então ele bebe dali. Às vezes nós estamos passando por ocasiões difíceis na nossa vida. Às vezes nós estamos distantes. Às vezes nós estamos enfrentando dificuldades. Eu preciso sempre me lembrar, vou procurar a casa do Senhor, porque ali eu vou me alimentar. Irmãos, o tempo que você passa na igreja é um tempo que você percebe. Vou te falar uma verdade. O tempo que você passa na casa de Deus é um tempo que você percebe. Mas o tempo que você passa longe da casa de Deus é um tempo que você não percebe. Quando você se dá conta, já foi embora um ano. Você fala, mas tem tanto tempo que eu não venho. Experimenta conversar com alguém. Você fala assim, puxa, quanto tempo você não vem? Não! Eu uma vez lá em Itaperuna, eu estava conversando com um casal, nós fomos visitar esse casal, e ela falou assim, pastor, nós somos da Assembleia de Deus do Relógio. Ah, que maravilha, tem muito tempo que vocês não vão lá? Aí o rapaz falou assim, não, pastor, tem pouco tempo, coisa o quê? Olhou para ela, quanto? Uns 5 meses, bem? Ela falou, 5 meses? Tem 3 anos que a gente não vai. Ele falou assim, porque você fica longe, o mundo te envolve de muitos afazeres, porque compromisso é que não falta, irmãos. Ninguém vem à igreja porque está desocupado, pelo menos uma grande parte. A gente vem à igreja porque a gente escolheu servir ao Senhor, amém? Então, quando você está lá fora, você se ocupa, todo mundo vai se ocupar de alguma coisa. E aí quando vem o tempo da aridez, quando vem a dificuldade, quando as coisas começam a complicar, o seu coração também já não tem água suficiente. Você já não tem onde se socorrer. E aí a morte espiritual é certa. A pessoa que antes você encontrava e era uma bênção na igreja, você olha uma alma seca, olhos secos, uma fé murcha. É isso que às vezes a gente descobre naqueles que habitam em lugares distantes dos ribeiros. Pastor, eu estou na igreja, isso significa que eu estou junto aos ribeiros?
significa que você tem grande chance de estar juntos a ribeiros. Mas se você está na igreja, mas está se preocupando apenas com as atividades sociais da igreja, com as celebrações da igreja, deixa eu te falar, você está na igreja, mas você, na verdade, não está sendo igreja. Você está habitando muito distante dos ribeiros. O lugar onde você tem que estar tem que ser perto de ribeiros, águas que descem do trono de Deus. Não basta você estar aqui para que seja uma planta de muitas folhagens, porque planta de muitas folhagens são aquelas plantas que todo mundo vê de longe. Tem muitas coisas que a gente vê de longe e quando se aproxima, você vê que não tem fruto, não dá fruto. Quando você analisa, quando você chega em casa e pergunta, pai, eu estou produzindo algo, você percebe que você está relativizando o tempo de Deus na sua vida. Quando a gente senta, irmãos, na nossa casa, para cortar despesas, e esse é um tempo de corte de despesa, você corta um monte de coisa, mas você não pode cortar aquilo que é alimento essencial. O arroz, o feijão, o angu e a carne moída, você não pode cortar. Você vai cortar um monte de coisa. Na vida espiritual nossa também, nós não podemos cortar aquilo que é essencial. Nós temos que alimentar a nossa alma junto a ribeiros. Por isso o salmista diz, será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. É a figueira que dá frutos, porque está plantada junto a ribeiros. É a figueira que ela não é apenas folhagem, é isso que nós estamos aprendendo. Esse é o primeiro passo. Eu preciso saber se eu estou plantado junto a ribeiros. Não adianta eu falar, eu tô em casa. Tem muita gente que fica em casa, irmãos, numa igreja de mídia. Está em casa. Nós tivemos esse problema aqui. Nós começamos a transmitir pelo Periscope, aliás, nós voltamos a transmitir, e muitos irmãos falavam, pastor, eu estava saindo de casa, eu lembrei, estão transmitindo pelo Periscope, aí corri para a cama, botei lá o coisinha e fui ver o culto. Não é, irmãos? Amém? Não é para fazer isso, sabe por quê? Porque eu não venho apenas à igreja para ouvir, eu não venho apenas à igreja para receber, eu também venho à igreja para dar. Porque há uma relação de troca, o amor por natureza, ele é recíproco. Ninguém se casa consigo mesmo, por quê? Porque não dá certo. Eu tenho que estar me unindo ao outro, ninguém forma família sendo um, nós temos que ser família sendo muitos. Por isso que a palavra do Senhor, na sua sabedoria, está nos exaltando. Olha, você precisa estar junto a ribeiros. Não adianta você pegar e colocar uma fotografia de todos os irmãos da igreja lá na sua mesinha e falar, glória a Deus, irmãos. Abençoa esse pessoal todo, Senhor. Enquanto eu assisto o Fantástico, o Senhor abençoa. Não adianta, né? Você figueira estéril que não dá frutos, só dá folhagem. As pessoas vão olhar e falar assim, ele é crente, mas não tem frutos. Terceiro, preciso estar ligado à videira verdadeira e a ser dócil à ação do lavrador. Abre a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 15. João capítulo 15. Deixa eu ver aqui que tiraram a Bíblia aqui do nosso... João capítulo 15, versículo 1, Jesus falando para a gente, olha que bacana. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então Jesus,
Nós estamos enxertados em Jesus. Ele vai passando a seiva para nós. Mas uma árvore, não entendo eu muito disso, mas uma árvore, à medida que ela vai crescendo, se ela tiver galhos secos, aqueles galhos atrapalham. O que a palavra está dizendo? Jesus está falando o seguinte, que o Pai é o agricultor, ele vai lá e poda, ele corta, tira aquilo que está seco, joga fora. Joga fora, não presta mais. Pastor, fico morrendo de medo. Não tenha medo. Faça aquilo que Deus quer para a sua vida, porque pela graça você está aqui. Então, a palavra diz que aquele galho que está seco, ele joga fora, mas ele também poda para renovar as forças daquela árvore. Então, muitas vezes na nossa vida, Deus vai tirando algumas coisinhas. Não é isso? Às vezes, irmãos, a gente se ocupa demais com coisas nas nossas casas e Deus vai tirando para a gente aprender que nada é nosso. Você não tem propriedade de nada, você está administrando algumas coisas. A qualquer momento isso pode ser tirado de você. O que você tem é aquilo que você viveu. As experiências espirituais que você colocou como tesouro. Irmãos, quando eu olho para trás, quando eu lembro de todas as coisas que eu vivi, eu me alegro, porque a história da minha vida é favorável às coisas que eu vivi. Irmãos, eu tive um doblô, e hoje nós estávamos lembrando disso, que uma vez nós tínhamos uma atividade com a juventude, aí o pessoal falou, como é que vamos levar esse pessoal todo? Nós colocamos umas 15 pessoas. Felipe está falando, eu fui em pé no doblô, porque não tinha lugar para sentar, tinha um outro que foi deitado, e fomos todos. Uma alegria, hoje nós estamos lembrando disso, né? O doblô, não sei nem onde está, já foi embora. Né? Há coisas que vão embora da nossa vida, porque tem que ir. Mas o que é mais valioso é quando eu paro e falo assim, um dia o Senhor me deu um doblô, e eu coloquei esse doblô a serviço da obra do Senhor. E isso me trouxe muitas alegrias. Amém? Assim também tem que ser a sua vida. Sua vida que você tem que olhar e falar assim, um dia o Senhor me deu uma família. E eu coloquei essa família nas mãos do Senhor. E hoje eu colho os frutos de uma família maravilhosa. Porque foi obra de Deus na minha vida. Amém? Glória a Deus. Então, isso que Jesus está falando aqui, é que eu tenho que ser enxertado no Senhor e deixar que o agricultor, que o pai, o lavrador, que ele às vezes pode a minha vida, às vezes vem cá, corta um pedacinho ali, acolá, para que eu possa crescer, para que eu não fique apegado. Às vezes, irmãos, a gente está na nossa casa, irmãos, a nossa vida hoje tem muita coisa para fazer. E boas, não são ruins. Muitas coisas, muitos filmes para ver, muitos livros para ler, muitas limpezas para fazer, muitas atividades. Somos atarefadíssimos, sobretudo as mulheres. Irmãos, prestaram um golpe nas mulheres na década de 60. Colocaram na cabeça das mulheres a questão da mulher, liberdade feminina e etc, etc. E a mulher assumiu compromissos que uma mulher hoje cuida de 3, se não 4 coisas ao mesmo tempo. Né? Muita coisa, mas eu preciso me lembrar que dentro de cada mulher existe uma Marta e uma Maria. Uma Marta que está atarefada demais e a Maria que senta para ouvir o Senhor. Eu preciso entender que às vezes eu tenho escolhido uma ou outra. E eu preciso dar conta dessa escolha. Amém, irmão? Às vezes dentro de você tem aquela Maria que se satisfaz ouvindo o Senhor, é a melhor parte. Tem outras que a Marta fica atarefada com muitas coisas para fazer. Às vezes o rapaz está em casa, está lá no videogame. E videogame é uma coisa viciante, né? Hoje também foi um dia de alegria. Teve um aniversário do Lucas que teve um torta na cara lá, que saíram jogando torta para todo mundo, né? Lembramos disso. O Luciano, que é irmão deles, o Luciano estava lá jogando videogame. Irmãos,
ele estava tão apegado que as pessoas passavam glacê nele, ele nem ligava, ele não queria. O negócio era o jogo. Pode passar à vontade, mas não atrapalha não, sai da frente. Então ele virou quase que um bolo de glacê, de tanto glacê, porque ele estava concentrado ali. Às vezes na nossa vida, o diabo também está fazendo um monte de coisa ruim com a gente, mas nós estamos tão focados naquilo que nós queremos fazer ali, que a gente não dá conta. Às vezes na nossa casa, olha, o inimigo está causando um dano enorme e a gente não consegue perceber, a gente não consegue ter discernimento daquilo que eu tenho que mudar na minha vida. Amém? Preciso, terceiro, estar ligado à videira verdadeira que é Jesus e ser dócil à ação do lavrador. Quando Deus estiver tirando alguma coisa de você, creia. Irmãos, não há nada que possam fazer com você que antes não passe pelo trono de Deus. Amém? Não há nada. Então, a gente precisa aprender a se reportar ao trono de Deus. Deus está tomando conta. Deus está tomando conta. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, fica quieto, Deus está tomando conta. Deus está tomando conta. Fica tranquilo. Essas coisas, irmãos, são pequenos, sabe, os seus problemas, os seus grandes problemas são pequenos detalhes para a ação de Deus. Puxa, eu tenho tantos problemas, pastor. Pois Deus, ele com um sopro, com uma só palavra, ele resolve todos. Se não resolveu ainda, é porque você tem algo a aprender com os seus problemas. Tem algo a aprender. Quarto, irmãos, de que é feito o teu coração? Vamos conversar aqui? Jesus conta uma história em Lucas 8, 5 a 8, diz assim: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes ao crescerem com ela a sufocaram. Outra final caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Irmãos, qual é o nosso terreno? Terreno pedregoso é aquele terreno onde você fala a palavra e a palavra não cresce. A pessoa é fria. A pessoa acha que aquilo tudo ali não tem problema. Ou então a pessoa tem um coração que é um coração aberto a muitas coisas. A palavra diz assim, olha, quando a semente cai à beira do caminho, é quando ela não é o principal da sua vida. É quando a igreja, ela é um acessório. Então a semente caiu ali na beiradinha, você não dá muita importância. Então as aves, pessoas pisam, as aves vêm de fora e colhem. E aquilo vai embora, acaba. Quantas pessoas, deixa eu te falar uma coisa, quantas pessoas conviveram comigo e eram pessoas muito ativas dentro da igreja. E hoje eu encontro, são pessoas que não têm intimidade nenhuma com o evangelho. Faltou semente? Não, faltou terreno. Faltou terreno. Tem que ter cuidado, tem que deixar a semente cair no terreno, na parte principal, naquilo que é essencial para que possa crescer e dar frutos, irmãos. Irmãos, a figueira, ela se encheu de folhas, como aquelas pessoas que só se preocupam com o exterior. Pessoas que só se preocupam com a palavra que dizem e não com aquilo que está vivendo. As pessoas estão em casa, estão vendo o problema na sua casa, mas não conseguem ministrar ao coração dos seus irmãos na sua casa. Não conseguem investir a palavra de Deus na vida dos seus familiares. Não conseguem renunciar àquilo que estão fazendo. Porque servir ao Senhor exige renúncia. Servir ao Senhor exige preocupação em crescer e dar frutos. Servir ao Senhor significa eu não me enganar.
Porque eu não herdo de ninguém a salvação, senão de Deus. O fato da minha casa ser uma casa evangélica não me faz um evangélico. O fato de na minha casa ter gente salva não faz de mim um salvo. É necessário que eu tome postura e que eu assuma o evangelho na minha vida, para que ele produza frutos. Não só na minha vida, mas na vida das pessoas. A coisa que eu mais temo na minha vida é que eu esfrie. É que eu me torne uma pessoa morna. É que eu não tenha trabalho nenhum em viver a palavra do Senhor. Hoje, quando nós estamos aqui, irmãos, o Senhor está falando ao nosso coração. Qual o esforço que eu estou empreendendo para que a palavra do Senhor seja conhecida? Qual o esforço que eu estou empreendendo para que esta palavra seja luz do reino na vida das pessoas? Irmãos, nós estamos vivendo uma crise espiritual porque hoje as pessoas estão se deleitando com a igreja nos seus rituais. Mas é tão somente isso. As pessoas estão extasiadas porque verdadeiramente há uma enxurrada de música, de cânticos, de palavras bonitas, mas essas coisas não enchem corações porque não produzem frutos. A figueira estéril, ela era muito bonita, tão bonita que chamou a atenção de Jesus, mas não produzia frutos. Não produzia. Cuidado quando você estiver procurando em igreja coisas bonitas. Em igreja a gente não procura coisas bonitas. A gente procura em igreja a palavra viva de Deus que possa transformar vidas. A beleza que Deus dá ao nosso coração é dentro, não é fora. É uma beleza interior que transforma a nossa vida. Confia no Senhor, faz hoje uma palavra para a sua vida de fé. Os discípulos ficaram apavorados, porque quando Jesus ministrou, as folhagens murcharam. E Jesus fala, vocês têm a mesma autoridade que eu, porque vocês servem ao mesmo Deus vivo. Vocês podem ministrar a vida de uma pessoa para que ela dê frutos, desde que você também dê frutos. O que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos vivenciando uma igreja extremamente estéril. Uma igreja estéril que vive de folhagens. Uma igreja estéril que não se preocupa com os frutos de amor. Irmãos, eu me lembro da dona Natalina conversando comigo, ela falou assim, pastor, vocês vêm lá do Niterói, vêm para cá, trazem essas coisas. Eu congrego numa igreja aqui, pastor, há 20 anos. Há 20 anos, e eles nunca vieram aqui no orfanato. Nunca vieram. Sabe por quê, irmãos? Porque a pior coisa na vida de alguém é se acomodar numa cadeira de igreja achando que tudo já está feito. A pior coisa na vida de um crente é achar que não há necessidade dele fazer nada. Porque há muita coisa a ser feita, há muitas vidas a serem salvas, e nós tomamos posse da palavra do Senhor, não para murchar a folha, mas para fazer que a figueira dê frutos. Em nome de Jesus, vai dar frutos. Em nome de Jesus, eu tenho que abençoar a minha casa. Eu tenho que ter fé para ministrar ao coração daqueles que habitam comigo. Deus está colocando no caminho de cada um de nós uma palavra de solução. Deus está colocando no seu caminho um profeta. Um profeta que está falando com você. Talvez a bênção não esteja alcançando a sua casa porque você não esteja fazendo aquilo que você devia fazer. Talvez o Senhor esteja procurando no seu coração algo que vá além de folhagens para falar, o que você tem feito? Você recebeu um presente de Deus. Nós somos a geração da revelação, irmãos. Revelação que não foi dada nem a Moisés, revelação que não foi dada nem a Pedro, não foi dada. Nós temos uma compreensão
do tempo de Deus que excede aos que vieram antes. Nós somos a geração que reconhece Jesus como Messias. Nós somos a geração que tem hoje computador, internet, comunicação a rodo. E o que nós estamos fazendo com tudo isso? Os frutos que Deus quer encontrar com você, em você, são dois os frutos. Frutos de piedade. A palavra piedade vem de pio, o que é santo, o que é separado. O que é separado não pode ser igual ao mundo. Uma vez, irmãos, eu fui participar de um retiro de jovens numa ilha lá em Itaperuna, a Ilha do Ciro. E nós chegamos lá, estava todo mundo tão animado. Quando os caras saíram do ônibus, eles correram para o campinho de futebol, um campinho de várzea, e todo mundo começou a jogar bola e não sei o quê. Aí alguém bateu lá na... Tuc, 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 tuc. Era a hora do café, tinha uma panela de chocolate, todo mundo correu, tomou chocolate, comendo pão, aquela alegria. Então, aí chegaram para mim e falaram assim: pastor, está na hora da sua mensagem. Já tinha corrido quase 2 horas quem estava ali. Todo mundo suado, sentaram. Eu falei: você sabe o que as pessoas do mundo fazem quando vêm aqui num momento de lazer? Todo mundo o quê? A mesma coisa que vocês fizeram. A mesma coisa. Vocês simplesmente chegaram, fizeram tudo o que era gostoso para vocês fazerem. Mas em momento nenhum pararam para falar assim: esse é o momento de agradecer a Deus. Então, atos de piedade são atos de separação entre eu e o mundo. As pessoas cada vez mais estão desejando uma igreja que seja parecida com as coisas do mundo. As pessoas cada vez mais querem ser músicos de acordo com aquilo que você tem no mundo. As pessoas cada vez mais querem cantar e tocar com instrumentos bons, iguais ao do mundo. Mas a essência não acontece. Atos de piedade é ato de separação. Eu preciso ser santo para o Senhor. E aí, para ser santo, eu preciso estar na presença do Senhor. Jesus, em João 4:22, diz: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus está te procurando. Deus está te procurando. Como Jesus procurou a figueira, Deus está te procurando para achar em você verdadeiro adorador. Deus não está procurando adoração. Olha o detalhe que Jesus está falando. Deus não está procurando adoração, Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Atos de piedade de verdadeiros adoradores e atos de misericórdia. Misericórdia é você colocar a miséria do outro no seu coração. É você ir num orfanato e olhar que aquelas crianças ali têm dificuldades que você tem que agradecer de não ter tido na sua vida. Tem carências. Carências que precisam de alguém que sente com elas. Só vamos brincar. Vamos passar essa horinha contigo aqui. Misericórdia é você olhar para casas de recuperação de drogados, e nós queremos buscar essas casas para orar por elas, e perceber que tem gente lá sob o domínio de cocaína. Irmãos, há pessoas lá dominadas pelo vício, pessoas que estão vivendo caminhos de morte e não conseguem se libertar. Sabe por quê? Porque muitas vezes falta recurso. E a palavra, ela é restauradora. Mateus 9:12, mas Jesus, ouvindo, respondeu: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa isso. Misericórdia quero e não sacrifício, pois não vim resgatar justos e sim pecadores. O que Deus está falando para nós
é que eu preciso estar com essas duas coisas em mim: atos de piedade, atos de santificação da minha vida e atos de misericórdia que alcance as pessoas. E isso custa, é o preço do amor. Se eu quero descobrir qual é a natureza de Deus, eu tenho que experimentar o amor na minha vida, porque Deus é amor. E para encerrar, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 18, versículo de 9 a 14, para falar com você o que é folha. Lucas 18. Oh, Deus. Lucas 18, versículo 9, a palavra diz assim: Disse Jesus esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como estes publicanos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Irmãos, para terminar, o fariseu estava cheio de folhagem. Diz a palavra que ele estava orando consigo mesmo. Orar consigo mesmo é não falar com Deus, é falar para que fosse ouvido pelos outros. Ele orava consigo mesmo porque queria que as pessoas o vissem. Ele estava fazendo algo que era para exaltar a si mesmo, enquanto o publicano batia no peito e falava: Senhor, eu sou pecador, eu sou fraco, eu sou limitado. O grande será derrubado, o pequeno será exaltado. Aquele que tem só folhagens vai ser exterminado. Aquele que dá frutos, este será exaltado junto do Senhor. E eu quero falar uma coisa para a gente terminar hoje. As folhas que você tem junto de si é para proteger os seus frutos. Não adianta você estar numa grande igreja, não adianta você estar numa igreja cheia de atividades, não adianta você estar numa igreja em que as coisas ocorram de uma forma tão maravilhosa que você tenha quase que um clube. Igreja que tem piscina, igreja que tem hora de lazer, igreja que tem atividade de louvor, igreja que traga pessoas de fora. Tudo isso pode acontecer, são folhagens. O verdadeiro fruto que o Senhor quer de você é o fruto de um coração quebrantado na presença de Deus, que bata no peito e fala: Senhor, usa-me, eu sou miserável e pobre, mas creio que a tua graça habita em mim. É aqui que mora a misericórdia de Deus, amém? Queria que você fechasse os seus olhos e nós vamos agradecer, orar ao Senhor.